pode perdoar pecados, senão um que é Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas? Em que estáis no vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O texto que nós lemos é um texto extraordinário, porque poucas vezes Jesus para em Cafarnaum, e todas as vezes que as localidades circunvizinhas sabem que Jesus está em Cafarnaum, eles saem de distâncias longínquas para estar aonde Jesus está. Alguns historiadores vão falar que esta casa é de Pedro, outros vão dizer e afirmar que esta casa é de Jesus. Alguns vão pegar a base que Jesus não tem onde reclinar a cabeça e vão bater a tese que Jesus não tem casa. Só que eu quero aqui dentro daqueles que creem que Jesus tinha casa, pregar sobre esta base. Esta casa tinha cerca de 21 a 23 cômodos. Jesus, quando chegava em Cafarnaum para descansar das viagens missionárias, de estar nos lugares operando milagres, ele chegava nesta casa para descansar. Mas perceba que quando ele chega, já tem uma multidão esperando por ele. Oh glória! Perceba que Jesus chega para descansar fisicamente, mas quando ele chega, já tem uma multidão com fome e com sede. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus dá prioridade à palavra, porque a Bíblia diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Por quê? Porque Jesus anunciava-lhes a palavra. Crente que tem palavra não tem medo da morte. Crente que tem palavra não tem medo de enfermidades. Crente que tem a palavra não tem medo de vento. Crente que tem a palavra não tem medo de deserto. Crente que tem a palavra sabe que o Senhor é o teu socorro, tem presente na hora da sua angústia. Crente que tem raiz na palavra, o vento pode soprar, a tempestade pode sobrevir, mas ele olha para o céu e diz: eu tenho palavra. A palavra está arraigada na minha alma, e se eu tenho palavra, o dono da palavra me garante, o dono da palavra me sustenta, o dono da palavra cuida dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus ideais. Eu vim nesta tarde, tomado pelo Espírito, dizer para você: lubiquia sebe comôntria, que quando você reverencia a palavra, profecia aparece, revelação aparece, cura aparece, milagres aparecem, quando a prioridade é a palavra. Jesus está anunciando a palavra, e a Bíblia diz que a multidão vai chegando e não tem como entrar para dentro, porque tem uma multidão dentro e tem uma multidão fora.
séria, eu acredito, conjecturando, para não ferir o texto bíblico, que muita gente, Bispo Diego, passou pela vida daquele paralítico, mas ninguém estendeu as mãos. Talvez alguém olhava e dizia: o que é que esse paralítico tanto fez, que ninguém olha para ele, que ninguém estende as mãos para ele, que ninguém abraça ele, que ninguém toma a causa dele. Aqui eu abro um parênteses, porque não é todo mundo que vai passar diante da paralisia que você está vivendo e vai ser canal na sua vida. Não é todo mundo que vai passar e vai ter compaixão, não é todo mundo que vai passar e ter amor pela sua vida, para ser canal transmissor, para te levar até Jesus, para te levar até perto do milagre. Eu acredito que muita gente passou no Biéria, e talvez até o paralítico começou a indagar, a questionar: será que ninguém está me vendo? Será que ninguém consegue perceber que eu não consigo levantar daqui para ir até a Biéria, até Jesus? A Bíblia diz que então, a Bíblia narra que aparecem 4 homens, e esses 4 homens vão pegar esse paralítico e vão levar até Jesus. Perceba que esses 4 homens não são amigos do paralítico, meu Deus. Esses 4 homens não são vizinhos do paralítico. Esses 4 homens não são familiares do paralítico. Esses 4 homens não são funcionários que trabalhavam na empresa, ou como empregado, ou como amigo do emprego do paralítico. São 4 homens enviados pelo próprio Deus para olhar a circunstância e usarem a sua fé. Deixa eu lhe dizer algo aqui nesta tarde. Quantas vezes pessoas passam por você e elas não têm fé de liberar uma palavra, de liberar uma profecia, de liberar algo que possa mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu destino. E quantas vezes você se frustra, quantas vezes você se decepciona, quantas vezes você se machuca, e Jesus está dizendo nesta tarde: é porque você está colocando os olhos nas pessoas que eu não enviei. Porque quando eu envio alguém, ele pega e leva para onde eu mandei levar. Ele não dará que ajuda. A Bíblia diz que esses 4 homens percebem que não tem como entrar na casa, percebe que ao redor de toda a casa está tomada de gente, porque onde Jesus estava, irmãos, milagres aconteciam. Aonde Jesus estava, por meio da palavra, que era a base principal do ministério de Jesus, os sinais iam acontecendo. Então, aonde Jesus está, aonde Jesus estava e aonde Jesus estiver, haverá milagres instantâneos, extraordinários e criativos. A Bíblia diz que esses homens agora pegam aquele paralítico e eles vão em direção à casa de Cafarnaum com apenas um objetivo: nós vamos levar esse paralítico até Jesus. Talvez a sociedade não resolveu o problema, talvez o patrão não resolveu o problema, talvez a família não resolveu o problema, mas o Jesus que nós cremos vai mudar a vida desse paralítico. A Bíblia diz que agora eles vão vencer a multidão do lado de fora, porque não tem como entrar na casa. Então eles vão ter uma ideia: vamos subir com o paralítico para cima do telhado, para cima do telhado, no Biéria cante o remaga. Pensa comigo, que fé é essa que pega esses 4 paralíticos, esses 4 homens, um paralítico, e vão subir por cima de uma casa, vão abrir o telhado de uma casa. E observação: a casa não é deles, a casa não é da família deles. Eles vão abrir o telhado para que descesse o paralítico até Jesus. É Jesus dizendo para a gente que entrou aqui: eu vou levantar gente do Biéria
você, Andubi Kiassé, experimentar crescendo na fé. O pastor que me antecedeu aqui falou com muita propriedade que quanto mais você pede fé, vem vento. Por quê? Porque quanto mais vento você passa, maior fica a sua fé, maior fica o seu nível de fé. É por isso que tem hora que você pede coisas e não entende porque está passando por circunstâncias. É por causa daquilo que você pediu. Só que tem os crentes que são covardes ao ponto de dizer: não vou pedir porque eu não quero passar luta, eu não vou pedir porque eu não quero ser provado. A Andubi erga, cante o remada. Mas eu quero crer nesta tarde que aqui estão os corajosos que Deus levantou para usar, que Deus levantou para Andubi revosar, para ser instrumentos na mão dele. E pode vir o vento que vier, nós estaremos arraigados na palavra. Pode vir o que vier, nós estaremos arraigados na palavra, enraizados na palavra. A Bíblia diz que aqueles 4 homens vão ter uma atitude que muita gente poderia ter. E muitas vezes é assim com você. Você fica preso às indagações dizendo: por que o fulano não fez isso? Por que o Bertano não fez aquilo? Por que aquele irmão não estendeu a mão aqui? Porque não é para ele estender. Você precisa entender que só vai estender a mão quem Deus manda, só vai estender as mãos quem Deus envia, só vai estender as mãos quem tem direção de Deus. Talvez tem gente que te olha de cima para baixo, ou de baixo para cima. Só que quando Deus envia, Ele envia para resolver o problema. Eu vou repetir para ver se você dá glória. Quando Ele envia gente de alto nível de fé, Ele envia para resolver o problema. A abracalha, a managasura, é o céu dizendo: quando eu mando gente comum, você fica com o mesmo problema. Quando eu envio gente comum, você ainda arruma mais problema. Mas quando eu envio gente de fé, Ele faz você sonhar uma fé maior, querer uma fé maior, tocar numa fé maior, porque existem 2 níveis de fé. Todo ser humano nasce com fé. Só que fé sobrenatural tem que se buscar. É por isso que tem hora que você fala: por que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha passa tanta prova, mas eu vejo ele alcançando tantos milagres? Porque ele tem uma fé que você não tem. O que nos diferencia não é o nosso título, é o nível da nossa fé. Tem gente que olha para uma casa e diz: eu tenho fé de comprar essa casa. E tem gente que olha e diz assim: ixi, não vou comprar nunca, olha o que eu ganho. Tem gente que olha para um carro e diz assim: eu ainda vou pôr um carro desse na garagem, melhor, vou pôr 2. Quando alguém olha e fala: eu acho que eu vou colocar lá um Fusquinha, eu vou colocar um Fiat 147, eu vou colocar uma Brasília. Níveis de fé. Quem está aí diga glória. Tem gente que olha e diz: eu vou trabalhar para o homem a vida inteira. Mas tem gente que olha e diz assim: eu vou ter as minhas coisas, eu vou ter o meu amaraçura, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser um empresário, eu vou ter para dar, eu vou ter para... Porque a Bíblia é contra emprestar. Depois você lê Provérbios. A Bíblia é contra emprestar. É melhor dar do que emprestar. A lavassura, canto, remalha. Mas perceba que o que nos difere são níveis de fé. Tem gente que entra no hospital, vê alguém moribundo. Eu fui orar para o dono da academia lá em Califórnia, que teve um acidente de moto, e eu fui orar por ele na UTI. Quando eu cheguei lá, ele todo entubado, moribundo. Eu orei por ele, a igreja orou por ele, a família dele orou por ele. Passou cerca de algumas semanas, o céu arrancou ele de lá. Mas se vai alguém desse ambiente que não tem fé sobrenatural, ele olha e fala: tem jeito não, vamos
Então entenda nessa tarde: se você quer viver coisas extraordinárias, você precisa de uma fé extraordinária. Você precisa crer naquilo que você não vê, porque isso é fé. O escritor aos Hebreus diz que a fé é a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu não preciso ver, você não precisa ver aquilo materializado ainda, você apenas precisa crer. E esses 4 homens têm essa qualidade: eles creem. Eles creem. Eles creem que Jesus pode mudar a vida daquele rapaz. Eles abrem o telhado e vão descendo o paralítico pelas cordas, no meio aonde está Jesus. Eu acredito, bispo, que a multidão olha e diz: que mistério é esse? Que loucura é essa? Como abre-se um telhado e desce alguém pelas cordas? Fé. A fé de alguém pode escandalizar a sua. Jesus fez tantas coisas extraordinárias que, se fosse nos nossos dias hoje, ia escandalizar muita gente, porque no tempo dele, o texto está dizendo que o povo arrazoava dele, zombava. Pensa, Jesus curando o surdo e o mudo, ele usa 2 dedos e põe nos ouvidos, cospe e põe saliva na língua do menino gago. Pensa nos dias de hoje, alguém com a fé natural olhando e dizendo: que loucura, hein? Usar 2 dedos para curar, cuspir na boca do outro para curar. Por isso que Jesus bateu de frente com os religiosos, porque os religiosos não, era tudo certinho, era tudo direitinho. E perceba que culto não é tudo direitinho. Tem culto que ele começa de um jeito e termina de outro. Porque não é na suíte remiotéria cante o remalha. Não é na nossa régua, não é na nossa medida, é na medida do céu. E a medida do céu é diferente da nossa medida. Aqueles 4 homens descem o paralítico. Jesus fica os olhos daquele paralítico e diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então perceba que a enfermidade, a paralisia que paralisa esse paralítico é pecado. O pecado tem o poder de paralisar pessoas. Ele não estava enfermo porque é do ventre da mãe, uma doença genética, uma doença hereditária. Não, ele está paralítico por causa de pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Tem gente doente por causa de pecados. Tem gente doente porque não consegue perdoar. Tem gente doente porque carrega ódio. Tem gente doente porque quer fazer mal aos outros. Tem gente doente. E deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Eu passei um vento muito forte nesse tempo que passou. E eu comprei um carro de uma menina. E o carro veio cheio de problemas. Eu comprei um carro de um jeito, passei para o meu nome. Na hora de buscar o carro estava de outro jeito. Quando eu levei para o mecânico, que não é crente, ele disse assim para mim: deixa eu dar um conselho para o senhor. Eu vou arrumar seu carro. O que ela fez com o senhor, descansa, ela vai pagar aqui. O que eu estou querendo dizer para você é que tudo que o homem planta aqui, ele vai colher aqui. Aleluia. Você não precisa ser feiticeiro e orar contrário. Você não precisa desejar mal para os outros. O mal que ele faz, ele vai duplicar com ele lá na frente. Então entenda. Existem pessoas presas à depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, por causa de pecados.
Tem gente que a enfermidade física é normal, e isso precisa de medicina da terra. Tem gente que precisa de medicina do céu. Mas tem gente que está preso por causa de pecados. É o caso do paralítico. Quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, a Bíblia diz que ele foi curado na hora. Jesus diz para ele: pega o teu leito e anda. Pega o teu leito e anda. Pega o teu leito e anda. É Jesus dizendo para mim e para você: quando eu tiro a paralisia espiritual, física, mental, emocional, na